eu adoro doce, sou formiga, tenho dificuldade, por exemplo, de ficar sem doce. Mas eu vou entendendo as estratégias. Então, por exemplo, de não comer um docinho isolado no meio da tarde, que é melhor comer o doce depois de ter feito uma refeição com proteína, com fibra, etc. Por quê? Por conta do índice glicêmico, né, você já tá com... Quando você tá em jejum e manda direto um açúcar, né, que você vai ter um aumento muito rápido da insulina, e aí isso faz com que você leve muito rápido a glicose para dentro da célula, vai fazer com que você volte a ter fome muito rápido, tenha vontade de comer mais carboidrato. Em compensação, quando você primeiro consome uma proteína, que é uma digestão muito mais lenta, você vai liberando insulina ao longo da refeição, com fibra, isso também faz com que você tenha um pico menor de insulina, e isso tem uma resposta completamente diferente no corpo. Então, é muito melhor você colocar o doce ou o açúcar no final de uma refeição, uma sobremesa, de fato, do que comer um doce sozinho, por exemplo, no café da manhã ou no meio da tarde, isolado, sabe? Como o primeiro item da sua dieta. Então, você vai usando essas estratégias. Eu adoro doce, mas agora, por exemplo, eu faço essa escolha de comer na sobremesa quando eu tô com muita vontade. Também gosto, por exemplo, de me permitir em alguns momentos especiais e não em todos, porque é aquela história da recompensa, né? Se você começa a se permitir o tempo todo, a dopamina não é a mesma. Então, se você limita, o prazer que você vai sentir é muito maior. Isso vale para qualquer vício, né? Incluindo o açúcar. Então, se eu usar essas estratégias de controlar, por exemplo, liberação de dopamina, é um jeito inteligente de controlar seus vícios. Eu falo, meu viciozinho é o açúcar. Ah, então tá. Então eu não vou comer açúcar no café da manhã, no almoço, no jantar. E cada vez menos ele vai me dar um prazer que eu espero. Então é melhor escolher uma coisa muito gostosa, aquele chocolate bem bom mesmo, e deixar isso para o sábado, para o domingo, onde eu espero, eu controlo esse período de espera, porque... O momento se torna até mais especial, Muito né? mais, muito mais. Se todo dia você come, já não é mais a mesma coisa. Exato. Se você come um chocolate toda hora, vira o banal, mas aí o seu cérebro fica pedindo aquilo o tempo todo, né? Então, eu falo, são conhecimentos e que você adquire se você quer. Hoje, eu falo, a gente tem uma sorte tão grande, falando agora o lado super positivo, porque eu falei, parece que é muito ruim tudo que a gente evoluiu. Eu acho, pelo contrário, eu adoro tecnologia, a gente está aqui porque isso existe, né? É o fato de você ter acesso à informação, de graça, ou pagando pouco, mas hoje... Ninguém mais pode alegar, eu não sei ou eu não sabia. Você só não foi atrás e não escolheu usar seu tempo para se informar. Né? É verdade. Quem é da minha geração sabe que há 30 anos atrás você precisava muitas vezes ir numa biblioteca, pegar uma enciclopédia para aprender sobre alguma coisa. Gente, hoje... Isso é inimaginável pra gente. Então, é uma coisa muito louca. Eu falo, hoje a gente tem uma sorte tão grande de ter acesso à informação assim na hora. Você entra no YouTube e tem coisas de muita, muita qualidade. Muita. Na internet. E é muito disseminado, é muito mais justo, é muito mais, né, acho que assim, globalizado. Porque antigamente você falava, meu, o que será que as pessoas estudam lá na França, ou nos Estados Unidos, ou na China? Hoje a gente consegue saber e ter acesso àquela informação também. Até se eu quisesse aprender alguma coisa, sei lá, sobre o índice glicêmico aí, ia ter que ler algum livro ou buscar uma informação que seria um pouco impossível pra mim, que não sou da área, entender. Mas aí tem um canal como o seu, de outros profissionais, assim, que explica isso de uma forma didática. É muito legal. Maravilhoso. Tem uns canais, meu marido adora, de física, uns canais de... É muito bom mesmo. Que eu falo, gente, é tão legal, de maneira Hoje dá pra aprender divertida, qualquer coisa, simplificada. Dá para aprender qualquer coisa. Se você quer saber sobre a origem da Terra, do mundo, viagens astronômicas, tem Esses dias eu vi um tudo. vídeo de 4 horas, só que foram vários dias que eu fiquei pra ver esse vídeo, que era justamente a história inteira da Terra. Então, Loucura, né? pensa, a gente precisava aprender na escola, confiando que o professor de ciência realmente era a pessoa que tinha a melhor informação, nem sempre era. Uma loucura, né? Ou ir numa biblioteca, atrás de um livro que foi escrito 10 anos atrás. Verdade. A gente é muito grato, tem que ser muito grato
Então, vamos usar isso a nosso favor, né? Total. Então, eu fiquei com uma dúvida ali que eu queria que você explicasse um pouco melhor. Quando você falou do índice glicêmico, eu não sei o porquê que é ruim que tem o pico e é bom que seja constante. Por que Nem exatamente? sempre é ruim. Tá. Tudo depende muito do momento da pessoa. E eu falo que é interessante pensar nessa história do açúcar e do ruim. E eu tenho até um vídeo no canal bem legal sobre isso. Que, por exemplo, se você vai fazer esporte, se você vai largar para uma prova, ou tá no meio de uma prova de endurance, um ciclismo, uma corrida, o que você mais quer é que esse açúcar chegue muito rápido no seu músculo. Verdade. Então, você vai tomar um gel que é algo que tem uma absorção muito rápida e que vai passar bem rápido para o seu sangue e vai chegar rapidamente lá no seu músculo, onde ele vai virar energia. Ou seja, tudo depende de momento, tudo depende do seu objetivo. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, em quem tem diabetes e pré-diabetes, é completamente diferente de um jovem muito forte, cheio de músculo, que treina, que faz atividade física, ou alguém que não quer perder peso. Então, tem gente que é ao contrário, né? Tem gente que tem dificuldade em ganhar peso ou ganhar massa muscular. A gente generaliza muito a informação. Isso vale muito, por exemplo, quando a gente pensa em dieta low carb, cetogênica. Não é para todo mundo e nem tem que ser. É isso que as pessoas precisam entender. Tem muitas nuances. E o consumo de açúcar, por exemplo, de um ciclista no Tour de France, ultrapassa qualquer recomendação do razoável que a OMS coloca lá. Porque o cara tá fazendo atividade física por várias horas e ele quer muito açúcar, ele precisa desse carboidrato e ele não vai ter nenhum problema de pré-diabetes, de diabetes e de insulina, etc. Porque ele tá utilizando o açúcar como fonte de energia. E, por exemplo, acabou o treino, você também precisa desse carboidrato. Então, tudo depende de contexto. Não existe o certo ou errado. Mas, em geral, se você não quer engordar, não quer ganhar peso, tá sentado, vai ficar numa atividade tranquila, você não tem interesse que o açúcar chegue rápido em lugar nenhum, porque se ele não for utilizado como fonte de energia, ele vira gordura. Então é um pouco isso, assim, se eu comer um bolinho no meio da tarde, enquanto eu estou trabalhando, e eu já almocei, meus estoques de glicogênio já estão todos preenchidos, e eu coloco mais açúcar no meu corpo que está consumindo ali só um pouquinho porque eu tô parada, tranquila, ele vai ser estocado na forma de gordura. Tô entendendo. Entendeu? Agora, gordura é ruim? Depende, por exemplo, a gente antigamente, né, que passava períodos, por exemplo, com pouca oferta alimentar, onde, né, inverno e não tinha muita caça, etc., era importante ter reserva de gordura. As pessoas que tinham alguma reserva de gordura tinham mais chance de sobreviver do que as que não tinham. É que hoje em dia a gente nunca passa por escassez, né? Então a gente tem sempre oferta. Então talvez a gente não precise ter o estoque de gordura muito grande. E a gente sabe hoje dos riscos até de ter um estoque de gordura muito grande que pode aí levar a uma série de doenças. Então, por isso é tudo o contexto, né? Tudo uma avaliação muito mais ampla. Eu falo que para pouquíssimas coisas existe certo e errado, existe sim ou não, para pouquíssimas coisas na medicina e na ciência. Para pouquíssimas coisas. Tudo vai depender do estado que aquela pessoa está naquele momento. Tem gente que vende que o açúcar é um veneno. Eu falo, gente, eu pego quanto eu consumo de açúcar numa maratona, mas eu quero ali esse açúcar. Para mim, ele é fundamental naquele momento. Então, aquele açúcar ali não é um veneno, é uma dádiva. Então, assim, é muito relativo. Não existe sim ou não. Você precisa entender. E aí é legal você entender a fisiologia, entender bioquímica, entender. Eu gosto de entender como é que isso está funcionando lá na nossa célula, no músculo, como é que o açúcar vira energia. É muito legal.